quando Toby Keith faleceu, a sua família esperava encontrar memórias e recordações deixadas para trás. Mas, ao abrirem a garagem, depararam-se com algo muito além do que qualquer um jamais imaginara. Escondido atrás de ferramentas do dia a dia e de um chão manchado de óleo, havia uma descoberta que deixou todos atônitos. Não era o que os fãs pensavam saber sobre ele. O que é que Toby andavam a esconder o tempo todo? Vamos descobrir. A morte de Toby Keith, a 5 de fevereiro de 2024, marcou um dia de partir o coração no mundo da música country. Com apenas 62 anos, deixou para trás não só uma carreira lendária, mas também uma presença insubstituível no coração da sua família, fãs e colegas músicos. Os seus últimos momentos foram profundamente pessoais. Faleceu em paz em casa, rodeado pela sua amorosa família, após uma longa e corajosa batalha de 2 anos contra o cancro do estômago. A sua força perante a doença era amplamente admirada. Nunca hesitou em ser honesto sobre os seus problemas de saúde, mesmo continuando a inspirar outras pessoas através da música e de aparições públicas. A batalha em si foi extenuante. Diagnosticado no outono de 2021, Toby foi submetido a sessões de quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Apesar do sofrimento, manteve o espírito inabalável, partilhando frequentemente atualizações com os fãs para que soubessem que ainda estava firme e forte. Em 2023, voltou aos palcos para atuações selecionadas, provando a sua resiliência e o seu amor pela performance. Amigos e familiares descreviam frequentemente a sua determinação como incomparável, um reflexo da garra que o levou de um rapaz de uma pequena cidade do Oklahoma a um dos maiores nomes da música americana. As suas realizações foram extraordinárias. Toby Keith foi 5 vezes premiado como Artista do Ano pela Academia de Música Country, recebeu o Merle Haggard Spirit Award e foi introduzido no prestigiado Hall of Fame dos compositores. O seu repertório de canções, desde hinos patrióticos como Courtesy of the Red, White and Blue, a baladas emocionantes como Should Have Been a Cowboy, tinha se entrelaçado na cultura americana. Perdê-lo significou perder uma voz que contava as histórias da nação através da música. O choque emocional da sua morte foi imediato. Os seus filhos derramaram homenagens sinceras que revelaram não só o ícone público, mas também o pai que amavam profundamente. A sua filha, Crystal, também cantora, chamou-lhe o meu herói. Palavras carregadas de admiração e pesar. O seu filho, Stellan, recordou-o como uma figura de orientação e força, homenageando o homem que moldou a sua vida. Fãs de todo o mundo ecoaram estes sentimentos, inundando as redes sociais com imagens de concertos, histórias pessoais e palavras de luto. Outros artistas também se manifestaram, partilhando a profunda influência de Toby, destacando frequentemente a sua ousada individualidade e a sua recusa em ceder às pressões da indústria. A sua morte não foi apenas a perda de uma estrela, foi a perda de um pilar de autenticidade. Um homem que transportou os seus valores tanto na música como na vida privada. Embora o pano da sua jornada terrena tivesse caído, a sua voz e as lições da sua corajosa luta contra a doença permaneceram como um lembrete de perseverança. No entanto, o luto também suscitou interrogações. Como era a vida nos bastidores, nos seus espaços mais íntimos? Para lá dos holofotes, a casa e a garagem de Toby guardavam histórias das suas paixões, das suas memórias e talvez até segredos ainda não revelados. Foi aí, após a sua morte, que o mundo descobriu um outro lado dele. No início dos anos 2000, quando a sua carreira estava a arrasar, Toby comprou uma propriedade de 65 hectares perto de Norman, no Oklahoma. Deu-lhe o nome de Dream Walking Farms, em homenagem a um dos seus álbuns favoritos. A propriedade não foi escolhida para exposição, mas sim como um santuário. A casa principal, com quase 840 metros quadrados, foi concebida para o conforto, e não para a extravagância, com áreas de estar abertas para reuniões familiares. Um cinema para noites tranquilas e uma cozinha que se tornou o coração da casa. A uma curta caminhada da casa, havia uma cabana de 230 metros quadrados, perfeita para tardes de descanso, churrascos e relaxamento ao ar livre. A propriedade contava ainda com um lago de pesca privado com uma fonte, onde Toby costumava passar manhãs tranquilas em reflexão, e um campo de squash que trazia risos e energia aos jogos noturnos. Para Toby e a sua mulher, Trisha, a Dream Walking Farms era mais do que uma simples propriedade. Era onde criavam os filhos, realizavam festas e encontravam privacidade longe das exigências da fama. Mas uma característica destacava-se das demais: a enorme garagem de Toby.
O que continha ia muito para além dos carros comuns. Entrar nele era como entrar no Museu da Força e da Memória americanas. Cada veículo era cuidadosamente escolhido, um reflexo de um homem cuja vida e canções celebravam a coragem, a liberdade e as raízes. Entre as máquinas reluzentes estava um Ford Mustang Mach-1 de 1969, um dos modelos mais adorados da sua época, com o seu longo capote, design fastback e patent motor V8, personificava pura potência e desempenho. Pintado com cores vibrantes e listas agressivas, não era apenas um carro, era uma declaração. Veloz, destemido e inesquecível. Tal como o próprio Toby, Peter Daly descansava o seu Oldsmobile Cutlass de 1972, admirado pelo seu equilíbrio entre robustez e luxo, com a sua carroçaria elegante, detalhes cromados e condução suave. Estava entre os melhores automóveis dos anos 70. Este automóvel unia dois mundos, a potência do desempenho e o conforto do refinamento. Fazia eco da própria dualidade de Toby, o artista duro em palco e o homem de família que apreciava noites tranquilas em casa. Havia também o seu Pontiac Trans Am de 1977, imediatamente reconhecível pela pintura preta, emblema dourado do Firebird e motor estrondoso. Uma homenagem a Smokey and the Bandit. Para Toby, não era apenas um veículo, era um pedaço do espírito americano capturado em aço e fogo. A cultura pop já andou sobre 4 rodas, e para Toby, possuir estes carros revelou tanto o seu lado brincalhão como a sua profunda afeição pelas lendas cinematográficas que definiram uma era. Também refletiam o seu talento para a ousadia e o espetáculo. No entanto, entre todos os automóveis da sua coleção, o mais significativo era o seu Chevy Impala de 1963, cuidadosamente restaurado. Representava muito mais do que metal polido. Este era o carro do seu pai. Um elo tangível com as estradas secundárias poeirentas da sua infância no Oklahoma. A sua ampla grelha cromada, linhas clássicas e ronco baixo traziam ecos de passeios em família, risos e as lições do homem que o moldou. Cada viagem naquele Impala era mais do que uma viagem. Era uma viagem de regresso a casa. A fama podia levá-lo a qualquer lado, mas o Impala sussurrava onde tudo tinha começado. Cada carro na sua garagem tinha a sua própria voz. O Mustang rugia ambição. O Cutlass vibrava equilíbrio, o Trans Am gritava nostalgia, e o Impala sussurrava legado. Juntos, tornaram-se um coro da sua vida, alinhados sobre betão polido sob o brilho constante das luzes do teto. Para Toby, os automóveis nunca foram apenas máquinas. Eram guardiões da memória, transportando histórias de devaneios em campos petrolíferos, a excitação de autoestradas intermináveis e a alegria silenciosa de rodar chaves inglesas com as mãos sujas de gordura. Não se limitava a colecionar carros, vivia através deles, deixando cada motor ecoar partes da sua própria viagem pela música. Família e fama. Tal como os automóveis contavam a sua história em cromados e cavalos de potência, o mesmo acontecia com o seu percurso de vida. Um sonhador de uma pequena cidade que se tornou uma das estrelas mais brilhantes da música country, com um percurso repleto de garra, luta, amor e triunfo. Toby Keith nasceu a 8 de julho de 1961, em Clinton, Oklahoma, e foi criado na localidade vizinha de Moore. A sua criação pautou-se pela garra de uma pequena cidade e pela ética do trabalho árduo. Na adolescência, juntou-se ao pai nos campos petrolíferos, acordando antes do amanhecer para cumprir longos turnos que lhe dedicavam resistência e disciplina. No entanto, o seu coração já estava voltado para a música. À noite, tocava em bares fumados com a sua banda, a Easy Money Band, a vida dupla, os campos petrolíferos durante o dia, a música à noite, moldaram a sua resiliência e deram-lhe a coragem para sonhar, para além de ser apenas mais um trabalhador manual. Quando a indústria petrolífera entrou em colapso, Toby viu-se confrontado com uma encruzilhada. Com as plataformas paradas, virou-se para o futebol americano semiprofissional e jogou pelo Oklahoma City Drillers. O futebol ensinou-lhe a ser forte e a trabalhar em equipa. Mas a sua paixão nunca se afastou da música. Regressou com o foco renovado, determinado a compor canções sobre a vida cotidiana, o amor e a luta. Costumava dizer que estava à procura de um cancioneiro, não apenas de um salário. Essa garra levou-o até ao início dos anos 90, quando a sua grande oportunidade finalmente chegou. Em 1993, o seu mundo mudou para sempre. O seu single de estreia, Should Have Been a Cowboy, chegou ao topo das tabelas e transformou-o num nome conhecido da noite para o dia.
Seguiram-se álbuns de platina, juntamente com uma série de êxitos que definiriam uma geração de fãs de country. Mas Toby não se contentou apenas em atuar. Ele construiu um império. Lançou a Showdog Nashville, assumindo o controle criativo, e posteriormente fundiu-a com a Showdog. Na Universal Music, também provou ser um empresário astuto ao garantir uma participação minoritária na Big Machine Records, a mesma editora que mais tarde lançaria Taylor Swift. Os seus instintos mostravam que percebia tanto de arte como de empreendedorismo. Apesar da fama, a vida pessoal de Toby ancorava-o. Em 1984, casou com a sua namorada de liceu, Trisha Lucas. Conheceram-se num bar quando ela tinha 19 anos e ele... Ela recordava-o como alguém grandioso, confiante, charmoso e irresistivelmente romântico. Mesmo naquela época, o vínculo ajudou-os a ultrapassar os anos difíceis, quando o dinheiro era escasso e os sonhos pareciam distantes. Com o passar do tempo, ela admitiu que o seu charme era inegável, chegando mesmo a comentar que a maioria das pessoas o considera simplesmente a pessoa mais romântica do planeta. Juntos, criaram 3 filhos: Shelley, que Toby adotou após o casamento, Crystal, que o seguiu na música, e Stellan, o Eviate mais novo. Por entre o turbilhão das digressões e o caos da fama, Trisha permaneceu ao seu lado, descrevendo-o não apenas como um artista, mas como um marido e pai dedicado, cujo lado mais suave era escondido do público. O vínculo de Toby com os fãs nunca se enfraqueceu. A sua última publicação no Instagram captou-o em Las Vegas, com a guitarra erguida em direção à plateia, sorrindo enquanto escrevia. E é isto por hoje, pessoal. De volta ao ativo. Mesmo décadas depois, adorava o palco, tanto como quando cantou pela primeira vez em bares de Oklahoma. Apenas um mês antes, tinha atuado no Dolby Live no Park MGM, ainda a dar tudo na música. De volta à sua garagem, quando parecia que toda história já tinha sido contada através do cromado e da potência. Uma descoberta mudou tudo. Num canto tranquilo, escondido entre panos de polimento e o leve aroma a óleo, a sua família encontrou algo inesperado. Já não uma peça ou ferramenta de um carro, mas uma carta manuscrita e inacabada, dirigida a Trisha e às crianças. As palavras, meio apagadas, mas carregadas de saudade, carregavam o peso das suas lutas pessoais, revelando mais do que qualquer entrevista ou concerto poderia. A carta abriu os recantos mais sensíveis do seu coração. Escreveu sobre gratidão pelas manhãs tranquilas que me proporcionou, apreciando a tranquilidade da vida familiar simples, longe das luzes do palco. Confessou arrependimentos pelas cansativas despedidas na estrada à hora de dormir, momentos roubados pela agenda de digressões. Expressou a esperança de que as gerações futuras escolhessem sempre o amor em vez dos aplausos. Um reflexo de quão profundamente valorizava a ligação humana acima do elogio ou da fama. Com estas palavras, Toby despojou-se de toda a armadura pública. O seu eu mais verdadeiro revelou-se. Não foi o cantor confiante a gerir arenas que aqui vislumbramos, mas o marido que reconheceu os sacrifícios que Trisha fez para manter a família unida, enquanto perseguia o ritmo implacável da sua carreira. Nas suas palavras, houve-se um homem que sabia quão frágil o tempo podia ser, mas que encontrou a coragem de derramar a sua alma no papel, mesmo quando nem sempre a conseguia expressar em voz alta. Naqueles versos inacabados, residia a essência mais verdadeira do homem. Não foi apenas um artista célebre, conhecido pelos hinos patrióticos e pela presença de palco imponente. Era também um pai que faltava frequentemente a jantares, um marido transbordante de gratidão pelo apoio inabalável e uma estrela assombrada por momentos em que o amor não fora expressado. A carta permaneceu como um livro de memórias silencioso, escrito não para o público, mas para aqueles que o apoiaram em todas as fases da sua vida. Por detrás do legado de sucessos e prêmios, havia uma pessoa que ansiava por perdão, intimidade e segurança. Para a sua família, descobrir esta carta teve o peso de uma apresentação final. Foi um presente que lhes permitiu conservar a sua voz de uma forma que nenhuma gravação conseguiria jamais. Cada frase inacabada, cada palavra rabiscada, tornaram-se uma janela para a sua vulnerabilidade. Revelou um homem que compreendia tanto a força da sua presença em palco como o valor insubstituível de simplesmente estar em casa. No entanto, enquanto a carta abria uma porta para suas emoções, outro capítulo da sua vida trouxe questões diferentes, como se preparou para o futuro, o que continha o seu testamento e a verdadeira medida da sua fortuna. Na altura do seu falecimento,
O seu patrimônio líquido era estimado em cerca de 400 milhões de dólares. Esta notável fortuna veio de muitas transmissões, vendas de discos no topo das tabelas, propriedade da sua própria editora, uma popular cadeia de restaurantes chamada I Love This Bar and Grill, uma marca de mezcal que ajudou a desenvolver e uma participação inicial inteligente na Big Machine Records, talvez o seu investimento mais inteligente de sempre. A sua carreira, sempre grandiosa, tornou-se um modelo de como os músicos se podiam expandir muito para além dos palcos. No entanto, por detrás de cada vitória financeira, havia um planeamento cuidadoso. A 15 de fevereiro de 2022, pouco depois de receber o diagnóstico, Toby assinou o seu testamento. O momento mostrou o quanto ele compreendia a importância de proteger aqueles que mais amava. O documento nomeava a sua mulher, Trisha, e os seus 3 filhos, Shelley, Crystal e Stellan, como herdeiros principais. Mas não se tratava apenas de números. O seu testamento também abordava interesses comerciais confidenciais e empreendimentos de longo prazo que tinha construído ao longo de décadas. Estes pormenores tornavam o espólio não só valioso, mas também complexo, exigindo mãos firmes para garantir a continuidade do trabalho da sua vida. Avança com dignidade. Trisha assumiu a responsabilidade de gerir o patrimônio, protocolando requerimentos para manter os documentos de inventário selados. Para uma figura pública, isto era invulgar, mas revelava a determinação da família em proteger a sua privacidade. Até o endereço de casa e os dados confidenciais estavam protegidos legalmente. Uma medida rara que sublinhava o quanto os entes queridos de Toby valorizavam a segurança. Para além do dinheiro e dos contratos, a propriedade refletia lealdade e visão de futuro. Mesmo na fragilidade, pensava no futuro para garantir a força da família. A sua fortuna era imensa. Sim. Mas o seu verdadeiro peso residia no amor e na proteção que garantia a Tricia e as crianças. Era mais do que riqueza. Era uma rede de segurança tecida por viagens sem dormir, esforços incansáveis e decisões ousadas que poucos ousariam arriscar. Após a morte de Toby, choveram homenagens. Artistas e figuras públicas manifestaram-se rapidamente, honrando tanto o seu legado como o seu caráter. Blake Shelton, um dos seus amigos mais próximos e conterrâneo de Oklahoma, escreveu: "Mesmo sabendo do seu combate nos últimos meses, nunca imaginei que este dia chegasse. Qualquer pessoa que o tenha conhecido sabe do que falo. Foste o homem mais duro que já conheci. Obrigado, irmão, por seres um amigo, um herói e uma inspiração. Nunca haverá outro Toby Keith." Dolly Parton acrescentou as suas próprias palavras, considerando-o um dos grandes em todos os aspectos, lembrando aos fãs que, embora faça falta, a sua música e o seu legado permanecerão vivos. Carrie Underwood pintou um quadro vívido da sua morte. Sela os cavalos. Jesus! Porque um verdadeiro cowboy acaba de chegar ao céu. Apresente-lhe todos os ox e inscreva este menino no coro. Vamos sentir a tua falta. Toby. Mas o meu coração não tem dúvidas de que estás na presença do nosso rei neste momento. Até um dia. Amiga! Randy Houser homenageou musicalmente, dedilhando o clássico I Love This Bar, de Keith, antes de compor, um ícone americano. Na minha opinião, não o fazem gostar dele todos os dias. Descanse em paz. Trabalho bem feito. Outros, como Ricky Skaggs, elogiaram o seu patriotismo e generosidade, enquanto Lee Greenwood destacou a dedicação partilhada ao exército e as apresentações às tropas. Toby Keith será recordado como mais do que apenas uma lenda da música country. Permanecerá como uma voz que falou ao coração dos Estados Unidos. As suas músicas capturavam coragem, orgulho e amor de formas que ligavam gerações. A sua presença marcante, tanto em palco como fora dele, deixa um legado que inspirará fãs e artistas durante muitos anos. Então, como deve ser recordado como o artista poderoso, o homem de família dedicado ou a voz patriótica de uma geração? Partilhe as suas ideias abaixo.